Olá, então, galera, vamos lá. Agora eu vou ensinar vocês a instalar mais uma ferramenta aí que vai ser muito útil para a gente fazer referencial teórico e as citações, que é o Mendeley. Então, vamos bora lá, abrir o navegador e vamos ver como que funciona. Então, a gente aqui já abrindo o navegador, a gente vai vir nesta parte do Mendeley. Vou abrir uma outra abazinha aqui para a gente seguir um contexto. Vocês vão digitar aqui Mendeley. Vão abrir a primeira aqui, software. Ele vai estar em inglês aqui, tá? Só vocês colocarem no Google Tradutor e ele traduz para o português. Ou com o botão direito, traduzir para o português. Também funciona bem mesmo. Então, tranquilo. Dentro dessa parte que a gente já fez, a gente vai criar uma conta gratuita nele. Claro, porque ele tem um sistema de nuvem também. Vou tentar pegar a mesma senha que eu tenho na Uniaselv para que vocês consigam acompanhar aí a nossa estrutura, certo? Aqui nome, vou colocar o mesmo aqui do navegador para que vocês consigam se encontrar. Dorarilho, Selv, copiar e sobrenome aqui, minha Selv. Vou tentar colocar essa aqui que eu já estou acostumado. Não estou registrando ele. Salvar a senha aqui, bem-vindo. Continuar. Como vocês viram aqui, já entrou com o nome que eu precisava, tá bem fácil. Botão direito, traduzir para o português. E aqui eu já começo a mexer. Aqui eu quero baixar ele para dentro do meu computador. Então eu posso deixar ele aqui nessa parte aqui já estruturada, né? E vir aqui em download. Feito, português sempre. Baixar para o Windows. Ele é bem leve, bem rápido, bem tranquilo da gente poder trabalhar com ele. Depois que ele baixou aqui, eu vou vir, dou 2 cliques. Vai vir para essa parte aqui. Apenas para mim. E ele já está fazendo o download aqui para mim. E aqui eu vou colocar a mesma senha que eu coloquei nessa outra aqui na conta do Mendeley. Conta, tá aqui embaixo. Para eu ver no ar a senha. E como vocês podem ver, eu conectei ele offline. Ele vai me dar algum tutorialzinho, né? Vou colocar aqui. E aqui ele está praticamente pronto. Tá pronto em que sentido? Nesse sentido aqui de eu fazer a primeira formatação. Mas eu preciso instalar ele no meu Word, certo? Como vocês podem ver, no Word não tem nada. Então, para que isso ocorra, eu vou ter que fazer alguns passos. Tem que vir aqui em Tools, Installing, Sit for Microsoft Word. E o outro aqui, se eu não me engano, é para o Office e o outro é para o Web. Mas eu quero essa opção aqui, que é os plugins do Word em Tools. Beleza, ele vai me dar aqui a versão para o Word, como vocês podem ver. Eu aceitar todos eles e obtenho agora. Mesma coisa, eu vou fazer aqui do e-mail, entrar. A conta do Word, essa aqui é a mesma que eu tinha lá. Beleza. E cargo, vou colocar aqui tutor. Beleza. Meu telefone, tudo tranquilo, estou de acordo. Vou continuar. Certo, aceito todos. E abrir no Word. Permitir, abrir no Word. Ok. Ele já está aqui. Tem essa parte do Word, traduzir, sempre, beleza. Aqui ele me traduz, se eu quiser, automaticamente para o português, como vocês podem ver. Vou vir em referências, igual que ele está dizendo aqui. E aqui eu já vou achar criar a conta do Mendeley. Então vamos ver aqui. Referência aqui. O Mendeley já vai estar aqui. Vamos ver a referência. Vamos abrir ele de novo para ver se vai dar certo. Aqui, hoje. Beleza. Vamos abrir um novo documento. Referência. E aqui está o Mendeley. Idiomas. Vamos colocar em inglês. Salvando ele em inglês. Beleza? Hoje, provavelmente ele já vai abrir. Beleza, isso aqui que eu precisava. Agora ele está todo em inglês. Tá, show. Aqui a gente vai seguir alguns parâmetros dentro desse contexto. E a gente tem as ferramentas dele. File, editor e o tool, que é onde ele estava, e tinha um review. Ok? Vou pegar aqui do meu computador. Aí você vai vir aqui em Mendeley, onde foi criado em referência, certo?
Ele vai abrir esse painel aqui. Ele vai pedir para você fazer o login. Você vai fazer o login, certo? Lá no Mendeley, onde você criou a senha. E aqui você vai em Create City. Perfeito. Dentro dessa escolha aqui, que é o estilo de criação, e nós vamos procurar que a gente quer a Associação Brasileira, ó, de Normas Técnicas, que é a BNT. Clico nela e está lá. Tararam, tararam, foi instalada com sucesso. Para isso eu tenho que buscar um documento aqui dentro primeiro. Vou adicionar no meu computador, área de pesquisa. Tararam. Bom, certo. Nessa parte aqui, nós vamos instalar uma extensão. A extensão do Mendeley, o Web Story, para o Google, vamos dizer aí, do Chrome. Vocês vão clicar nesse primeiro aqui. E ele vai dizer para vocês podem colocar em português aqui, se a gente deseja obter essa informação aqui, essa extensão. A gente coloca assim, ele vai colocar, adicionar, está verificando, e vamos sincronizar. Sincronizar quer dizer, ele está pegando a minha conta que eu criei para a gente poder fazer essa sincronia. A partir daí vocês vão vir aqui e fixar ele. Beleza, ele já está aqui. Ainda vocês lembram naquela parte lá que a gente fez de favoritos? Então, adicionar aos favoritos. Primeiro vamos exibir, né? Poderem ver aqui na aba de favoritos, se vocês pretenderem. Favorito, adicionar. E ele vem para cá. Lembra que a gente tinha instalado aí o Academic? Google Academic. Aqui de novo. E aqui sim a gente pode adicionar ele aos favoritos. Ele vai estar aqui. Esse aqui a gente vai excluir, porque não precisa, só o Google Academic. Ele vem direto para aqui. Vou colocar aí Covid-19, a pandemia. Deixa eu ver. Vamos colocar vacina. Aí aqui eu vou fazer alguns filtros, somente em português, só em artigos de revisão. Desse filtro aqui, tá ok. Vou ver que tem vários que me interessam. Localizar aqui a extensão. Ele já sincroniza para mim automaticamente. E aqui ele já vai me dar os artigos que estão na biblioteca. Posso ir aqui em visualizar. Ele está me dizendo que está vazio, ainda não tenho nenhuma. E ele já puxou esses artigos aqui que estou interessado, vamos dizer inicialmente. Então eu vou escolher alguns aqui. Esse aqui me interessa, porém ele está em inglês. Vou ver o filtro aqui. Eu quero somente páginas em português. Novo nele aqui para ele poder encontrar e esperar um pouquinho para ele sincronizar. Perfeito. Agora ele sincronizou. Então eu quero essa primeira, eu quero a segunda, quero a terceira e essa aqui. Aí eu vou em adicionar. Vocês viram lá que está vazio o meu Mendeley, né? Coloquei junto aqui em atualizar. Agora se eu quiser ver nas nuvens como está, ele já trouxe para cá todos eles que eu selecionei. Já me dá o nome dos autores e tudo mais. E ainda, se eu vier aqui nessa parte de pesquisa, ver aqui, clicar em Mendeley, ele abrir para mim. Ele está também sincronizando junto com esse online, com as nuvens, com o offline. Perfeito, aqui está todos os que eu queria. E agora eu vou para a parte do Word, onde eu vou fazer a criação dessas minhas citações. Faz de conta aqui que eu estou citando esse primeiro, estou escrevendo alguma coisa no segundo e quarto. Faz de conta que eu escrevi algumas coisas aqui. Eu quero citar o primeiro, vou vir aqui em referência, Mendeley. Ele já vai fazer a sincronia, porque eu já estou logado, lembra? E vai aparecer os artigos que eu coloquei lá para mim. O primeiro eu quero acrescentar aqui nesse primeiro, a citação. Teste, ok. Agora eu quero da segunda, quero da terceira, quero da quarta. Ele fez todas as citações para mim. E agora eu quero colocar o referencial teórico deles. Eu vou vir aqui, inserir, continuar. E aí ele já colocou os dos 4 autores aqui para mim. Tranquilo? Até que é, mas ainda tenho que ver alguns ajustes dele, que teve uma atualização. Por exemplo, ó, aqui vocês podem ver que tem 2 autores, né? Tem o Abreu, Ladim e mais esse Silva aqui. 3 autores. Aqui também o César, Marcele e o Costa. Maria ainda de Abraão Menezes. Tem bastante autores aqui nessa.
Ainda temos aqui a Lima, Almeida. Bom, a grande maioria, como podem ver, ele está acima de 3 autores. Então tá certo aqui, é et al, né? Porém, se você vê em alguns parâmetros, quando tem 2 autores, ele já está colocando et al. Então tem que dar uma olhada no Google, aí, em algum tutorial, para que vocês olhem direito como funciona essa ferramenta aqui e para vocês verem como que vocês vão fazer com um autor, 2 autores e 3 autores, que aí ele coloca para vocês lá bem tranquilo. Só queria mostrar essa ferramenta, que eu acho ela bem útil. Acredito que ao decorrer do curso de vocês também podem usar ela, conseguirem se organizar. Tá? Conforme a gente vê aqui, ele já puxa já os autores, essa ferramenta, como se instala a extensão, como se usa no Word. E agora vocês têm que mexer na ferramenta para ver direito como funciona, claro, né? Vamos lá então para o nosso segmento dos documentos que a gente está fazendo. Bom, aqui nesse ponto então eu vou tentar mostrar para vocês alguma coisa que vocês podem utilizar na metodologia. E vou tentar construir com vocês alguns exemplos também, que pode ajudar vocês de alguma forma. No exemplo aqui, a gente vai vir aqui nesses 9 pinguinhos aqui e vamos abrir um documento. Esse doc aqui, para que a gente possa construir nosso primeiro documento e a gente poder analisar. Primeira coisa que a gente tem que fazer, analisar aí o passo 1. Que tem o passo 1? Ctrl C aqui, na minha colinha. Vou ver, vamos pegar esse título para cá. Fonte de pesquisa. Quais são as fontes de pesquisa que a gente pode usar? Por exemplo, se você for fazer tipos de pesquisa com pessoas, ela vai se tornar entrevistas. Se for usar documentos, que tipos de documentos eu posso utilizar? Posso utilizar livros, jornais, revistas, relatórios, até mesmo software de algumas tabulações, ou mesmo da internet, como a gente está vendo aí em artigos, que é o nosso principal foco hoje. Temos também alguns documentos legais que são encontrados em prefeituras, em lugares, em cartórios, tipo leis, regulamentos, normas técnicas, também pode ser encontrado na internet. Se fosse uma pesquisa de campo, por exemplo, que a gente vai utilizar as fontes de pesquisa, tem que avaliar o lugar onde as variáveis aparecem na pesquisa, como a empresa, originalidade. É o que é? Ser original. Você vai ser primária, geralmente a gente utiliza mais a secundária nesse tipo de pesquisa para paper, mas só para vocês saberem, a primária e a secundária, que a gente já tinha discutido ela lá nos primeiros seminários. Depois a gente tem que ver aí o processo, passo 2, eu vou colocar aqui, que é o processo de pesquisa. E que vem a ser esse processo de pesquisa nesse caso? Quais são os tipos que vai ser? Exploratórias? Familiarização com o tema, de repente dentro desse contexto, ou vai ser a descritiva, descrever a relação entre as variáveis, ainda explicativa, você não vai usar nesse caso, mas se fosse, poderia ser esses 3 tipos. Ou ainda podia mesclar entre as duas, a exploratória e a descritiva, por exemplo, investigar a queda dos níveis de vendas de um produto X ou Y. Aí depois a gente tem aí o terceiro passo, que é a apresentação dos resultados, depois que a gente já está desenvolvendo lá, que a gente terminou, e agora a gente está vendo os resultados dentro desse contexto. Então, quais são os tipos? Quantitativas, que pode ser ali avaliando os conceitos, as percepções e análise de todo o contexto da nossa pesquisa, da metodologia, ou pode ser ainda as quantitativas através de números, quantidade de pessoas. Isso você pode usar entre as duas tranquilamente, quantitativa e qualitativa, sem moderação. Pesquisa de caráter aí exploratório e descritivo na apresentação das análises da quantitativas e quantitativas, da qualitativas e da quantitativas, sem problema nenhum. Você então vai trabalhar aí com a procura dos seus artigos, dos seus materiais lá no Google Acadêmico, pode ser no periódico da CAPES, pode ser na Cielo, em qualquer uma daquelas que eu mostrei para vocês também. Bom, é sempre bom você separar alguns documentos utilizando o Mendeley, que vai ajudar vocês bastante a se organizar, e também lá nas nuvens, como a gente viu, criando as pastinhas. Então, se separa o título do seu artigo, do livro, os autores, coloca lá direitinho, subtítulo se tiver, quando é 1 ou 2 ou 3 autores, com certeza as referências. Não esqueçam que esse é o mais importante de tudo, beleza? Vamos ver mais o que a gente pode colocar aí. As palavras-chave, para vocês não esquecerem. Lembrando que palavras-chave e o resumo é o último que vocês fazem, tá? Porque depois que está tudo já
predestinado dentro do seu trabalho ali, fica mais fácil para você retirar e criar um roteiro também que pode ajudar vocês. Por exemplo, vamos criar um roteiro aqui, um exemplo 1. Vamos colocar criar roteiro, exemplo 1. Então tá aqui, criar roteiro, exemplo 1. Primeira coisa que a gente tem que fazer, lembra que eu trabalho com bastante exemplos de perguntas? Vamos colocar aqui tema. Tema, ou qual vai ser o nosso tema? Sustentabilidade, educação ambiental. Tema, tranquilo, já tenho. Então, depois disso, vamos para as perguntas. A gente vai vir aqui uma sequência de perguntas. Nem todas são perguntas, mas vai ajudar vocês a se organizarem. Como a educação ambiental pode contribuir para a formação dos cidadãos ou do cidadão voltado para a prática e ação sustentável? Discutir como a educação ambiental pode contribuir para a formação do cidadão voltado para a prática e as ações sustentáveis. Conceituar sustentabilidade, conceituar educação ambiental, investigar o modelo e o conteúdo de educação ambiental presente na estrutura curricular das escolas, analisar o impacto das disciplinas da educação ambiental na conduta dos alunos. Só isso aqui já dá uma escrita assim perfeita para que você possa desenvolver. Então, dentro desse contexto, que você vai separar eles por módulos, vamos separar aí pelo capítulos. Vamos colocar aqui, capítulo 1. Capítulo 1, o que a gente tem dentro do nosso roteiro? Objetivo 1, sustentabilidade. Depois a gente vai ver o quê? Roteiros. Dentro dele, a gente vai seguir esse modelinho aqui. Roteiro, história da sustentabilidade, perfeito? Você vai contar o geral para ela. Depois, apresentar os diferentes conceitos que tem dentro da sustentabilidade. Depois, analisar esse conceito. O análise dos conceitos, pontos comuns e positivos e divergenciais, ou contrários, como a gente tinha já explicado nas anteriores. E dando só um resumo para que vocês possam retomar na aula anterior. O que é sustentabilidade para este trabalho? Aí você já vai colocando a importância. Relevância da sustentabilidade no atual contexto socioeconômico. Beleza, já tem todas as questões aqui. Depois a gente vai partir para o capítulo 2. O que a gente vai fazer dentro desse roteiro nosso? História da educação ambiental. Apresentação de diferentes conceitos. Análise dos conceitos, pontos comuns e positivos divergentes. Muito semelhante da anterior. Ó. A importância da educação ambiental no contexto de degradação, acelera o meio ambiente e assim vocês vão montando, olha só. Através desse roteiro que vocês vão respondendo, fica bem amarradinho, fica bem dentro do contexto, é fácil de vocês conseguir ir construindo. Vamos para o capítulo 3. Isso aqui são exemplos, tá? Que pode ajudar vocês aí a montar aí o trabalho de vocês referente. 4. Apresentação de iniciativas de educação ambiental em um contexto escolar. Análise de diferente estrutura curricular. Discussão quanto aos aspectos centrais e conceitos curriculares investigados. Tá vendo como está ficando amarradinho? Beleza. Vou lá para o capítulo 4. Roteiro aí. Apresentação da amostra da pesquisa. Reforço dos critérios da escolha da amostra. Apresentação e análise dos dados pesquisados. Destaque para os resultados que relacionam diferentes com o problema de pesquisa. Ou relacionam diretamente com o problema de pesquisa. Só aqui eu já consigo montar o meu paper todinho. Eu vou seguir todo esse roteiro aqui e vou respondendo e amarrando e fazendo. E aí, tranquilo, dentro desse roteiro eu posso fazer qualquer trabalho, porque ele está mastigadinho aí para me trabalhar tanto a introdução ali, o desenvolvimento, a conclusão e a finalização. E depois o resumo em cima. Seguindo aí esses 4 roteirinhos, vai ficar bem legal. Bom, o que a gente tem que ver aqui? Primeira coisa, para facilitar, a gente vai separar isso em 4 tópicos, que ele vai se chamar abertura, base, conteúdo e desfecho. Então, dentro desse contexto aqui, da abertura, vamos seguir a abertura aqui. Vamos seguir. O que é a abertura, né? O que a gente pode colocar? Que a abertura é a afirmação, introduz a ideia central da sua argumentação, digamos assim, e a promessa que você vai apresentar no seu parágrafo ao longo do seu capítulo. Agora vamos para o 2. Entendendo aí a base, que é a abertura, a base, onde você vai começar a colocar pensamentos de outros autores, vocês vão citar eles ao decorrer, né? Para dar suporte aí às suas afirmações na abertura. Então, na hora de responder a pergunta, ó, de onde você tirou isso? Por exemplo,
Você não está trazendo essa ideia sua, 100%. Você tirou isso da ideia de algum outro autor ou de autores distintos. Então, no caso, onde você tirou essa afirmação de abertura? Que está lá em cima. Tem que ser através de autores. A escolha do autor e faça uma citação que dá suporte teórico à afirmação que você fez no início lá do parágrafo ou do capítulo. Perfeito? Então coloque uma citação ali que ele vai te dar uma base no que você escreveu anteriormente. Que a internet revolucionou a maneira de fazer negócio. Beleza? Se você conseguiu afirmar isso, ótimo. Você não está tirando isso da sua cabeça, então você está tirando isso também de autor. Pega algum autor que falou a mesma coisa e coloca lá para confirmar o que você falou. Encontre e cite autores que também diga isso, ou pelo menos algo bem semelhante. Depois nesse a gente tem aí o capítulo. Aqui é o conteúdo. Por exemplo, texto argumentativo que analisa, discute e mostra a importância da questão central abordada no início do parágrafo ou do seu capítulo. É hora de responder a pergunta. Qual é essa pergunta? Por que você está dizendo isso? Lá eu estou dizendo que tem alguma coisa relacionada. Agora eu quero saber o porquê. Por que eu estou dizendo isso? Você disse que a medicina preventiva tem um impacto social positivo em uma comunidade carente. Então, agora é o momento de você mostrar a relevância de sua afirmação. Você já disse isso, você tem então de descrever, discutir as características da medicina que é preventiva e vem ao encontro do que você disse e mostra como ela pode ter um impacto sobre os grupos sociais ao redor. E se ao longo da argumentação você, por acaso, quiser recorrer a mais referências, mais citações, tranquilo, fica bem à vontade aí que vai dar tudo certo. Isso vai enriquecer o seu texto. Então pode abusar mesmo das citações. Depois a gente tem a parte do desfecho. O que é esse desfecho? Né? O fechamento da tua ideia. Você já está encerrando já. É uma espécie de conclusão em volta do assunto abordado aí na sua abertura, certo? Como que se fosse uma redação mesmo, aquela finalização, né? Um elemento que dá ao leitor aí a sensação que você já pode passar para o outro assunto, porque aquilo ali você já finalizou. Então você já pode retomar agora um outro contexto, que ajuda na transição entre os parágrafos e o conteúdo. Então a gente vai dar aqui, escrever alguma coisa referente, um texto aqui. Então, entendido isso daqui, a gente vai copiar algumas partes. Aqui faz de conta que eu estou fazendo a minha introdução. Diante da intensificação da concorrência e das exigências de compatibilidade, o planejamento estratégico constitui instrumentos cada vez mais importantes na gestão das organizações modernas. Beleza, o que é isso aqui? Isso é a abertura. Abertura, vamos colocar aqui dessa cor aqui, semelhante à de cima. Nem sei se é a mesma cor. Mas legal, deu para me entender. Agora vamos seguir um pouquinho o nosso raciocínio aqui. Beleza. Segundo Cushing, 2006, o planejamento estratégico permite desenvolver análises externas e internas capazes de produzir um diagnóstico organizacional. Pô, beleza, estou dando base aqui na coisa, certo? Eu estou dando a base, vamos lá. A base. Vamos seguir dentro desse raciocínio. Assim, a partir do processo de planejamento, as organizações tornam-se capazes de identificar oportunidades e ameaças, pontos fortes e fracos, por meio de traçar as melhores ou os melhores caminhos para o seu desenvolvimento, além de estabelecerem objetivos e metas capazes de guiar suas ações. Beleza, ó. Aqui eu estou falando do conteúdo. E agora, para finalizar, vou colocar aqui, pode-se concluir, portanto, que as organizações, a partir do planejamento estratégico, tornam-se mais competitivas e capazes de melhorar suas relações com o mercado em que estão inseridas. E aqui ficou a parte do desfecho. E assim ficou melhor para que vocês possam entender uma referência melhorzinha. Então, dentro desse contexto aqui, eu já fiz a minha introdução, está bem amarradinha, está bem no esquema, e eu posso ir desenvolvendo ela ao decorrer. Então, aqui, ó, eu fiz mais ou menos esse capítulo 1 aqui. O roteiro, capítulo 1, coloquei aqui. Vou descer ele um pouquinho, e aqui. Ó, eu fiz isso aqui. E assim vocês vão fazendo. Agora vocês vão partir para esse. Já vai pulando para um outro assunto, que aquele ali já finalizou. Depois terceiro, quarto, e assim você já vai finalizando a sua introdução. Lembra que eu falei para vocês que é tipo uma redação gigante que vocês vão fazendo? É isso aí mesmo, ela tem que ter um anexo.
Se na redação da introdução eu vou botar 3 temas e lá no primeiro desenvolvimento eu vou falar o primeiro tema que eu estou descrevendo, beleza, no segundo parágrafo eu vou falar do segundo e do terceiro, e no final eu vou finalizar. É isso que vocês vão fazer. Então ela depois vai ficar bem amarradinha com as suas citações ao decorrer, tudo tranquilo, que vocês conseguem colocar bastante citações aqui no seu desenvolvimento. Então lá na introdução eu já ensinei vocês fazerem. Lá no 1, aqui é o desenvolvimento. Estão desenvolvendo o contexto. Separa ele em 4 capítulos e descreve assim, dentro de uns temas onde vocês conseguem percorrer e também ir respondendo algumas questões recorrentes à sua introdução. Bom, a gente pode fazer mais um aqui, mais um modelo. Vamos colocar aqui mais alguns modelos, alguns exemplos, referente a esse aí que vocês vão seguindo. Lembrando, tá, galera? Nunca usa na primeira pessoa. Eu também já tinha falado isso lá no paper anterior, né? Lá no seminário anterior. Então, nunca diga eu pesquisei ou eu acredito, não. Acreditamos, sem terceira pessoa. Evite aí frase muito longa, onde não tem, por exemplo, elementos de ligações, ligar uma palavra ou outra, ou um capítulo no outro, igual que a gente está vendo aqui. Pode ver, ó. Aqui a gente tem várias coisas, ó. Segundo, de ligação. Assim, ó, pode-se, tá vendo? Então são coisas de ligação que ajudam a gente a desenvolver e amarrar o nosso texto. Vocês dão uma olhada nisso daí nos artigos que vocês vão ler ao decorrer, que ajuda, né? Deixa eu ver mais o que. Consistente aí no tempo verbais, terceira pessoa, mantém. E também siglas. Explique primeiro se tiver alguma sigla. No nosso caso aqui, eu acho que a gente não vai ter também, porque é mais utilizado em TCC. Como a gente está fazendo um artigo, paper, ele é mais enxuto. Tabelas também devem ser bem explicativas, se caso vocês colocarem alguma pesquisa do IBGE, alguma coisa nesse sentido. Focar em quê? Na clareza, que os leigos, por exemplo, para quem não entende do assunto, possa entender o que você está escrevendo. Então, evite muitas palavras técnicas. Coloque palavras mais simples, o menos é mais. Correção gramatical. Então, as concordâncias, acentuações, pontuações. Dá para alguém dar uma revisada para vocês, algum colega do grupo, que isso aí vai ajudar também vocês não perderem ponto. Coerência com as informações divergentes sem explicação. Por exemplo, você começa a explicar alguma coisa referente à educação e você logo em seguida fala dos alunos e de repente você está falando da vacina do coronavírus em laboratório. Pô, fugiu totalmente da coisa, não tem coerência. Então você tem que seguir uma lógica, tem que ter coerência. Beleza? Entre a estrutura das frases que você vai formando. Coesão, que é o quê? O contexto entre argumentos e as ideias. Se eu estou argumentando algo e tenho uma ideia do autor, eu vou argumentando eles e linkando. Vai ter que ter coesão entre elas, tá? E a continuidade, que é claro, começo, meio e fim, igual uma redação. Seguindo isso daí, não tem errada. Muito bem. Então, dentro desses exemplos nossos aí, vamos começar a construir mais um textinho para a gente aqui. Agora que vocês já entenderam. Isso aqui talvez vai demorar mais um pouquinho, porque a gente vai escrever. Ao longo da história da humanidade. Pois depois eu conserto o erro, tá? Os grupos e aqui eu vou separando ele. Como que fica aqui o primeiro? Ao longo da história da humanidade, os grupos sociais minoritários ou que se encaixam nos padrões dominantes foram
sistematicamente aniquilados ou segregados. Beleza, isso aqui é o quê? É essa parte aqui, ó, que é a abertura. Vai lá para baixo, exemplo 2, e aqui vocês conseguem se encontrar. Ó, fiz a abertura, igual aquele de cima, bem tranquilo. Show. Agora, segundo o Foucault de 2004, os leprosos eram internados e abandonados nos leprosários, e quando a lepra não constitua mais ameaça, eles foram substituídos pelas pessoas com doenças sexualmente transmitidas, não para tratamento, mas para serem isoladas do restante da sociedade. Tranquilo? Beleza? Coloquei a base, certo? Tal conduta de isolamento e segregação permanece ao longo dos anos e chega robusta aos nossos dias, quando se discute, por exemplo, a internação compulsória dos dependentes químicos, questões polêmicas que dividem opiniões e que será o objeto desse trabalho. Tá aqui, já estou esclarecendo o meu problema, né, de pesquisa, o que é que eu vou pesquisar. E agora, para finalizar, percebe-se assim que a relevância da análise de segregação imposta pelos grupos sociais majoritários às minorias, discussão que seja diferentes interpretações e continua atual. Beleza, aqui também já estou colocando que é o desfecho. Deu uma ajuda, né? Já ficou igual ao de cima, podem ver. Um pouquinho diferenciado. Vou colocar aqui cores diferentes. Aqui é preto e aqui o fundo é roxo. Beleza. Ó, ficou beleza. Já deu para mim ter uma ideia e a mesma estrutura da de cima. Seguir para o próximo. Vamos ver essa aqui. Eletrônicas. Achou? Esse cara aqui, eu já sei que eu vou pegar a mesma base daqui, ó. Ctrl C, coloco aqui embaixo. Vamos lá. Então já estou separando ela de uma vez para ficar mais fácil ainda. Aqui, vou pegar lá. E a primeira rosinha, porque eu sei que é a abertura. Certo? Agora daqui a gente vai seguir com um autor, uma citação. E aqui está finalizado mais um exemplo. Vamos colocar ele para baixo. É melhor a estrutura, né? Como vocês podem ver, ó. As mídias iniciei, aqui a citação, aqui desde, assim, com palavras então de ligação, ó, tal conduta, percebe-se, segundo, ao longo, beleza? Ó, segundo, diante, assim, pode-se. Vocês estão começando a pegar o ritmo, vendo como é que funciona, como não funciona. Vou fazer mais essas duas aí para a gente finalizar.
Perfeito. Agora, vocês aí tentam separar comigo aqui quais são as questões dentro desse modelo. Como que ficaria cada uma delas? Beleza. A abertura. Pô, eu já sei que a abertura está onde? O outro, de acordo, eu já sei que eu estou falando de quê? Estou citando alguém, né? Nesse caso aqui é BGA. Vou até onde com ele? Vou até lá o finalzinho, 2009. E ele é o quê? É a base, né? O principal do conteúdo que eu estou falando. Pois aqui a gente tem o quê? A minha evolução, né? O meu desenvolvimento. Os recursos aqui que ele vai estar de azul. Perfeito. E o último que sobrou é a minha finalização, que vai estar aqui meio de roxo. Consegui também, muito clareza. Vocês estão vendo aqui, ó, com ausência, de acordo, assim, é possível. Tá vendo? Então, dentro desse contexto, vocês conseguem ir construindo aí. Bem tranquilo, bem de boa. Acho que esses 4 aí já está bem tranquilo para que vocês possam ir colocando. Lembra que eu ensinei para vocês lá destacarem com as cores os textos que vocês vão lendo? Então, isso aí vai ajudando vocês a criarem esse hábito, tá? E assim, sabendo o que é o que, né? Dentro do contexto. Vocês vão lendo o resumo e tudo mais, fazendo essas colocações assim que vocês já vão conseguir fazer um modelinho, um roteiro, e depois o de vocês ficam bem mais fácil para que vocês possam dar continuidade. Legal, galera? Então acho que é isso aí por enquanto. Qualquer coisa, se eu achar mais necessário, eu vou montando outros parâmetros aí para vocês, dentro desse contexto, para a gente construindo aí o nosso paper e vocês entendendo a base, pelo menos da melhor forma possível, mais prática possível, que eu consegui aí mostrar para vocês. Legal? Então é isso aí por enquanto. Valeu, até mais.